Oshinoko voltou cada vez mais dando o que falar. Não só porque mantiveram a qualidade que o anime estava entregando na primeira temporada, mas também porque, por mais que o anime seja muito bem feito, Oshinoko é um assunto polêmico, virou um assunto complicado para se falar sobre, porque é muito 880. Tem muitas pessoas que amam, tem muitas pessoas que detestam por motivos diferentes. O que é até curioso, de certa forma, porque boa parte das pessoas que gostam e boa parte das pessoas que não gostam de Oshinoko não entendem direito sobre o que Oshinoko fala, não entendem direito o anime de Oshinoko. Começando pelo começo, sobre o que se trata Oshinoko. É uma história sobre a indústria de entretenimento, é uma história de drama, é uma história de comédia romântica, é uma história sobre vingança. Do que se trata essa história, Victor? E a resposta é, de tudo isso que vocês pensaram e mais um pouco. Vou explicar. A história gira em torno de duas pessoas que se conheceram no hospital na primeira vida deles. E esses dois personagens morreram praticamente ao mesmo tempo e acabaram reencarnando como filhos de uma das maiores idols daquela época. Idol que, inclusive, os dois eram fãs na sua primeira vida. Ao se tornarem filhos da Ai, a admiração dos dois por ela crescia cada vez mais, a um ponto que isso acabou ficando doentio. Porque a Ai, além de ser uma ótima estrela, uma das melhores da indústria, ela era uma ótima mãe e deu tudo o que essas crianças precisavam. Amor, carinho, atenção, dinheiro e tudo mais. Por conta disso, o choque do final do primeiro episódio, do episódio 1, foi avassalador, já que a Ai, a personagem mais carismática, mais interessante, mais importante para a história até aquele presente momento, veio a falecer de uma forma brutal. Acabou virando um trauma na vida dos dois meninos, Que são os protagonistas de verdade dessa história, por mais que a sombra da Ai continue segurando boa parte do público de Oshinoko até o presente momento do mangá, não é nem do anime, porque o mangá tá muito mais adiantado. mas só o Ako acabou descobrindo que alguém manipulou o assassinato da mãe deles dos bastidores. Alguém intencionalmente estava querendo matar a Ai desde a época do hospital, na primeira vida deles. Isso fez com que o Aqua caísse num desespero profundo. Ele perdeu a sanidade, ele quebrou emocionalmente de um jeito bizarro. E por perceber que o mandante provavelmente era o... que o mandante provavelmente estava relacionado com a indústria de entretenimento, o menino acabou entrando de cabeça na indústria de entretenimento com um único objetivo: o objetivo de vingar a mãe dele. Então sim, de certa forma é uma história de vingança, mas de certa forma também não é uma história focada em vingança, e não foca o tempo todo, por vários motivos diferentes, mas principalmente porque a gente não foca só no Aqua. O Aqua ele tem uma presença muito maior nesses primeiros arcos da história, sim, com certeza, mas o foco não é só na vingança dele. Você achando ele bem escrito ou não, o Aqua ainda é um personagem bem mais complexo do que muita gente pensa. Principalmente porque, ao contrário do que muitos pensam, o Aqua não é um personagem frio e calculista, gente. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente nesse vídeo. Mas o ponto agora é que, além do Aqua, você tem a Akane, você tem essa menina que eu sempre esqueço o nome, a Akana. Ela é muito chata, gente, mas ela tem o seu valor pra história. A Ruby, tal como outros personagens que também têm relevância, sim, que têm bastante importância ao longo da história. Então a história de Oshinoko gira majoritariamente em volta da vida dos personagens, é o drama dos personagens vivendo e enfrentando os desafios que a indústria do entretenimento traz. Ah, Victor, então é uma história sobre a indústria do entretenimento. Também fala sobre isso, mas não é só sobre isso. As pessoas elas tentam resumir o Oshinoko numa única coisa, sendo que o Oshinoko é uma história mais completinha, é uma história que é um pouquinho mais ampla do que as pessoas pintam. E isso dá muito mal entendido. Então o fato da Ai ter morrido foi o grande choque, foi o grande clímax da história, que foi no comecinho? Sim. O fato da Ai ter morrido é o grande catalisador para a vingança do protagonista e a história foca um pouquinho nisso por causa da Ai? Sim. A história gira em torno da indústria do entretenimento porque todos os personagens estão envolvidos com a indústria de entretenimento? Sim. Mas a história é só sobre a Ai? Não. A história é só sobre o Aqua? Não. A história é só sobre vingança? Não. A história é só sobre a indústria de entretenimento? Não. A história é só sobre Hong Kong? Gente, que loucura! Mal tem comédia em Oshinoko! E por que as pessoas falam que isso é Hong Kong? É bizarro. Claro, eu entendo todo esse viés de que tem várias garotas lutando pelo protagonista o tempo inteiro. Eu entendo esse viés de que tem um incesto, entre aspas, entre o Aqua e a Ruby em determinado ponto da história, né? Pelo menos é o que os spoilers estão dizendo. E tem toda uma polêmica que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, inclusive. Mas, infelizmente, a grande confusão começa com o mal entendido que tem sobre do que o Oshinoko fala, sobre do que a história trata. Não dá pra gente falar que é só uma coisa. Não é uma história tão simplória assim. Alguns até tentam vender como se fosse. Mas essas pessoas estão falando bobagem? Agora, isso deixa a história melhor? Não necessariamente.
Oshinoko é uma história interessante principalmente no anime. Por quê? Primeiro, o anime tá melhorando demais o mangá em vários aspectos. Várias cenas estão visualmente melhores. O fato de ser muito bem animado, muito bem dirigido em vários momentos também potencializa a cena. Você tem um elenco de dubladores sensacional que tá fazendo um trabalho super diferenciado, ao ponto de potencializar os personagens originais do mangá de uma forma que deve estar deixando o autor orgulhoso demais. Os personagens estão de longe muito mais carismáticos do que eles deveriam estar. E como eles melhoraram tudo, a gente não pode ignorar o fato de que eles melhoraram a história também. A gente tem muitas cenas, muitos diálogos que ficaram muito mais interessantes no anime do que eles eram no mangá. Até momentos que pouquíssimas pessoas ligavam no mangá, como o final da primeira temporada, e até mesmo esse arco inteiro do teatro na segunda temporada, estão tendo muito valor, estão recebendo muito destaque, as pessoas estão gostando, estão se divertindo demais. Aquela ideia de quem só leu o mangá, de que as pessoas só ligam pra Ai, ela tá sumindo com o anime. E mesmo assim, tem pessoas falando bobagem sobre o anime, mesmo que o anime seja uma mídia que tá abençoando esse mangá, gente. Mas calma, respira. Eu não tenho nada contra as pessoas que tentam assistir o anime e não gostam do anime mesmo assim, independentemente do motivo delas não gostarem disso. O que eu acho estranho é algumas dessas pessoas não reconhecerem que o anime de Oshinoko tá muito melhor, tá superando qualquer expectativa de qualquer pessoa que eu conheça, entendeu? Ah, Vitor, é uma história muito divertida, tal, mas eu não gosto de coisa rasa, eu não gosto de história fraquinha, eu não gosto dessas bobagens, ou eu não gosto simplesmente do incesto e eu tenho raiva de todo o resto por causa disso. Tá bom, vamos por parte. Primeiro, você que não gosta e tá me assistindo, Se é que alguém que não gosta de verdade, que dá hate de verdade nessa coisa, tá comigo até esse presente momento do vídeo. você entende que mídias diferentes têm públicos diferentes, porque quando você tá falando de conversão de mídia, por mais que seja a mesma história, Por mais que a adaptação seja certinha, bonitinha, super fiel e tudo mais, só por serem mídias diferentes, a história ela ainda vai ser contada de uma forma diferente, ela ainda vai acabar emocionando o público de maneiras diferentes da mídia anterior, e não só emoções, a experiência como um todo muda. Ela pode mudar pra melhor, ela pode mudar pra pior. Isso depende em parte da pessoa que tá consumindo, mas também depende muito da execução que é feita, ou seja, de como eles fazem o anime. E dito isso, meu lindo, minha linda, então dependendo do motivo que você não gosta do mangá, você pode gostar do anime, você pode acabar gostando do anime. Existem casos em que isso acontece, por causa disso que eu acabei de falar. Da mesma forma, você entende que Oshinoko não é uma história rasa só porque você não gosta, e que a história ela pode ter qualidades por mais que os defeitos dela se sobressaiam pra você? Você consegue compreender isso? Faz sentido pra você isso que eu tô falando? Por causa do seguinte, quando a gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando de uma experiência individual, e por ser individual, a gente também tá falando de algo mais subjetivo. Depende muito de quem tá consumindo. Dito isso, não é porque os seus valores dizem que, por mais que seja uma história fictícia, não pode ter nada de incesto, porque senão é a história do capiroto, porque senão os personagens, eles são, sei lá o que essas pessoas pensam. Eu, honestamente, acho esquisito. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas tanto faz. Personagens não existem. Não é comigo. Por que eu vou me importar? ah, eu acho desconfortável e por causa disso eu não vou ver mais. Tá, mas nem aconteceu isso no anime ainda. E quando acontecer no anime, a gente não sabe como vai acontecer direito, porque o anime, ele realmente altera algumas cenas. Ele melhora muita coisa. Ah, mas eu não quero correr esse risco. Tá, mas é só por isso que você não gosta? Ah, eu acho que a história é fraca. Ah, tudo bem, você pode continuar achando que a história é fraca. Isso é ruim pra mim, porque até agora eu não consegui entender o que as pessoas querem dizer exatamente com história fraca. Inclusive, se alguém aqui souber e quiser me explicar, eu agradeço desde já se deixar nos comentários. Porque pra mim, Oshinoko trabalha o drama de uma forma excepcional, especialmente no anime. Você tem o drama da Kana, que é super realista, é super interessante. A profundidade que ela tá recebendo nesses últimos episódios da segunda temporada são um ótimo exemplo de pessoas que realmente têm que se adequar e fazer coisas que elas não querem em prol do trabalho. Realmente, é uma crítica à indústria de entretenimento como um todo, porque isso acontece mesmo. Mas isso significa que é super relevante? Claro que não. Vai mudar a indústria de entretenimento? Claro que não. Mas é interessante pra caramba? Claro que sim. Outro bom exemplo de desenvolvimento de personagem é o Aqua, porque a fragilidade do Aqua, a instabilidade do Aqua, os complexos do Aqua, pra quem entende o Aqua, são super interessantes. Pra quem não entende o Aqua, é só um negócio cringe. O que eu tô querendo dizer com isso? Muitas pessoas acham que o Aqua é aquele personagem frio e calculista. É a mesma noia que as pessoas têm com a Yonoukoji. É exatamente a mesma noia. E tanto o Aqua quanto o Yonoukoji são pessoas muito sofridas. Eles não são caras super diferentões, que têm a vida que eles sonharam, que não sei o quê, e que eles pegam todo mundo, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, mano, cresce, sabe? Puta, eu nem deveria estar falando assim com o pessoal aqui, né? Mas, gente... Nossa, vocês não têm noção o quanto que isso me incomoda. Na thumb tá escrito, review sincero. Eu já sou sincero normalmente, eu tô sendo mais do que eu deveria, eu acho. Mais do que o bom senso pede. Muito provavelmente vou receber hate. Mas não tem jeito.
O Aqua não é um personagem frio e calculista. Ele é o típico personagem vingativo, emocionalmente quebrado, instável, todo complexado, que sofre à toa porque vingança é vazia, que sofre à toa porque ele não consegue aproveitar a vida, já que ele tá nessa noia maluca de vingança o tempo todo, que não consegue aproveitar a juventude dele, por mais que ele tenha recebido uma segunda chance, que é reencarnar com as memórias da vida passada dele. Ele tá desperdiçando a juventude nova que ele recebeu, num espaço, numa circunstância muito mais favorável do que a que ele tinha, com conhecimento muito privilegiado, porque ele tem as memórias da vida adulta, antiga dele. É muito diferente da Ruby, que não tem muito conhecimento de mundo e que morreu muito cedinho, muito novinha. Por mais que ela lembre da vida passada dela, isso não é muito útil pra ela de alguma forma. 3 horas depois. O foco nem era virar desabafo sobre essa história do Aqua. É que realmente, quando as pessoas elas têm dificuldade de entender o porquê que o personagem faz o que ela faz, elas começam a admirar o personagem por coisas que, se elas tentarem replicar na vida delas, vai fazer mal pra elas. Se você tentar manipular as pessoas, você vai se ferrar. A vida vai te bater muito forte, cara. Você não entende isso? Tudo bem. Quando a vida te ensinar, talvez você volte aqui e fale: Nossa, Vitor, eu te chamei de imbecil quando você falou isso pra mim no vídeo. Mas agora eu tô voltando pra pedir desculpa, sabe? Felizmente é assim que funciona. Mentira tem perna curta. Malandragem é um jeito difícil de tentar levar uma vida fácil. Essa história de jeitinho brasileiro é um tiro pra culatra. Vai apostar no tigrinho, vê o quanto dinheiro que você vai ganhar, brother. As pessoas ganham te vendendo a ideia do tigrinho. Mas você que aposta no tigrinho é só um pobre coitado que tá jogando dinheiro fora. Eu tô dando alguns exemplos da vida real pra vocês entenderem que o comportamento que muitas pessoas admiram no Aqua é um comportamento que não é saudável para o Aqua e que isso não torna a vida dele melhor. A vida do Aqua melhora. Por quê? Porque o Aqua ele é habilidoso num negócio que ele treina desde pequeno. Então, se você for habilidoso em algo que você treina desde pequeno e você focar nisso profissionalmente, principalmente se você estiver num nicho lucrativo, igual o nicho de entretenimento, tua vida tá feita. Da mesma forma, o Aqua é uma pessoa bem afeiçoada, ele é um personagem bonito, ele chama a atenção das mulheres, primeiro por causa da aparência dele. Por mais que a personalidade dele vira e mexe deixa muito a desejar. Só que não é porque o Aqua é todo quebrado emocionalmente, não é porque ele é todo complexado, não é porque ele é quietão e tudo mais, e ele não é uma pessoa que sabe ser socialmente ativa. Ele entende as pessoas que estão ao redor dele, afinal, ele tem as memórias da vida passada dele, e ele é uma pessoa muito vivida, ele era um médico, ele lidava com pessoas, ele sabe conversar, ele sabe ouvir. Da mesma forma, quando as pessoas acabam focando nessa brisa de Que, o Aqua, ele tem muito sucesso com as mulheres, eu quero ser igual ele porque ele tem muito sucesso com as mulheres. a gente tá falando de um cara que sabe se portar, que como é no Koji, e ele é um cara que como protagonista do anime da Rússia, que é um exemplo de cara comum, sabe fazer o que precisa ser feito na hora certa. Tem hora que a menina só quer atenção e o Aqua sabe disso, ele vai lá e dá. Tem hora que a menina, ela precisa de alguém pra apoiar ela de alguma forma. E o Aqua, por prestar muita atenção nas pessoas que estão à volta dele, consegue se posicionar de uma forma apropriada pra ajudar a menina com o problema que ela tá passando naquele momento. E quando ele consegue ajudar a menina acaba gostando mais dele. Não necessariamente no sentido romântico da coisa, mas ela acaba dando mais valor pra pessoa, porque quando você tem amigos de verdade, porque quando você tem uma pessoa que você gosta, essa pessoa ela precisa somar alguma coisa na sua vida. Se essa pessoa não soma nada de bom na sua vida, por que carambas você tá com ela? E o grande problema das pessoas que não têm experiência com romance acaba sendo esse. Elas focam muito na história do beijo, elas focam muito na parte do... mas elas ignoram toda a parte emocional, toda a parte do companheirismo, o que leva uma pessoa a se apaixonar pela outra. E elas acabam focando em coisas muito mais superficiais do que elas deveriam. Enfim, se você estiver gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força. Por mais que você consiga realmente manipular bem as pessoas, por mais que você consiga realmente ser um cara diferenciado em várias coisas e chamar a atenção de várias mulheres, você nunca vai ter um relacionamento saudável se você não entender essa questão fundamental que eu tô colocando pra vocês. E de novo, por que eu estou desabafando sobre a má impressão que tem sobre o Aqua? Não é só sobre o Aqua. Esse vídeo vai acabar ficando grande porque eu não vou querer tirar esse desabafo, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Mas enfim, apesar dessa confusão toda com relação à história, apesar do mangá e do anime serem mídias bem diferentes por conta da execução que acabou sendo feita no anime do primeiro episódio até esse último da segunda temporada pelo menos, ainda existem motivos muito justos para as pessoas gostarem de Oshinoko da mesma forma que existem motivos muito justos para as pessoas não gostarem de Oshinoko. Fora isso, gente, a história podia ser melhor sim, mas ainda é uma boa história. E as questões relacionadas à produção que eu falei mais cedo pra vocês, dentre outras coisas, podem te divertir muito ao longo dos episódios. Algumas delas, inclusive, eu já falei tanto nesse vídeo quanto nos vídeos anteriores sobre Oshinoko. E eu poderia ficar mais horas. Horas não, foi exagero. Eu
Eu poderia ficar mais vários minutos falando pra vocês vários pontos que fazem Oshinoko ser muito bom pra muita gente ou muito ruim pra muita gente. Mas vocês conseguiram entender o propósito do vídeo, não? Vocês conseguiram entender o que eu queria passar com esse review sincero? Só ficou faltando falar o porquê Oshinoko é tão popular, o porquê desse anime vender tão bem. E de forma resumida, Oshinoko foi um fenômeno curioso por causa do marketing bizarro que foi feito antes do anime lançar, por causa do impacto que o clímax do episódio 1, que potencializou muito o clímax do primeiro volume do mangá, acabou trazendo. Quer dizer, era o único anime que conseguiu parear com Kimetsu naquele ano, se eu não me engano. Bizarro, bizarríssimo. Não é o tipo de anime que costuma viralizar, não é o tipo de história que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, costumam dar tanto valor. E eu acho que boa parte dos maus entendidos relacionados ao Oshinoko vieram disso. Ficou popular demais para um negócio que não costuma ter tanta popularidade assim. Pelo menos não aqui no Brasil, pelo menos não para as grandes massas. O que faz muito sucesso para quem gosta de anime falando de grandes massas acaba sendo One Piece, acaba sendo Jujutsu, acaba sendo, de certa forma, Soul no Frieren, não Oshinoko. Se o Oshinoko não tivesse tão bem produzido, dificilmente ele teria ficado tão popular quanto ele ficou. O Oshinoko também não teria vendido tão bem quanto ele tá vendendo até hoje. Vendendo um pouco menos agora na segunda temporada, porque o hype começou a esfriar um pouquinho. Mas ainda tem uma fanbase muito grande. Ainda tem pessoas que dão muito valor pra isso, apesar de que eu acho que ficou bem claro nesse vídeo que boa parte do murmurinho todo que rola tanto a favor quanto contra o Oshinoko vem de pessoas que não necessariamente gostam de verdade e entendem Oshinoko. A pior coisa da internet pra mim é ver gente defendendo ataques que não fazem sentido com uma lógica que também não faz sentido. Da mesma forma que os tais dos críticos, os sommeliers, os cult, chame do que você preferir, são muito chatos às vezes, sabe? Se você quer ser criterioso, se você quer se posicionar de uma forma mais intelectual sobre o que você tá assistindo e tudo mais, você pode fazer, desde que você faça de uma forma produtiva. Mas a maioria das pessoas que faz isso, honestamente, só quer aparecer. E aí, essas pessoas, elas criam mais problemas do que deveriam, porque elas tentam impor a opinião delas em cima das outras pessoas com lógicas que não fazem sentido, em questões que não deveriam ser discutidas, porque são questões mais subjetivas, uma experiência de entretenimento mais individual. Se você quer ter criticismo produtivo, construtivo, você precisa ser objetivo. Se você não sabe separar o objetivo do subjetivo, você não deveria estar fazendo isso na internet.